O kettlebell ele nasce como uma forma de treinamento para atletas na antiguidade, e na antiguidade todo atleta tinha uma série de competências corporais, inclusive a luta. Então nós temos a primeira peça que a gente pode chamar de kettlebell, era uma pedra na Grécia de 142 quilos, a pedra de Bibon, está exposta até hoje no Museu de Alexandria, nela está escrito: Bibon me levantou acima da cabeça com um único braço e uma data ali. Vai ter uma série de variações ao longo do tempo, que você pode encontrar de onde que surgiu, como que surgiu, mas tem muito registro antigo de artistas marciais treinando sempre com um kettlebell. E vamos combinar que não precisa muito para você pegar uma coisa pesada e botar uma alça para manipular. O kettlebell é uma ferramenta extremamente simples e que vai demandar uma movimentação do seu corpo muito livre, muito versátil e muito integrada, do mesmo jeito que você se movimenta nas artes marciais. Então, se você quiser fortalecer o seu punho para que na hora que você bater ele não tenha uma flexão e você não se machuque, você vai acabar trabalhando com o seu punho alinhado no kettlebell. Se você trabalhar com ele flexionado, ele vai te machucar do mesmo jeito que se você der um soco desalinhado. Se você projetar para cima o seu soco, fazendo com que o seu cotovelo esteja atrás da sua mão, você tem a mesma mecânica de um soco também. Então você cria uma estrutura aqui muito potente. Se eu quero mandar um peso várias vezes para cima, seja um peso mais leve, moderado, ou um peso muito pesado para cima com eficiência, eu não vou usar só o meu ombro, eu vou usar o corpo inteiro. E é a mesma coisa quando você vai dar um soco muito forte, um strike para atingir a pessoa. Você não vai bater só com o braço, você vem com o corpo inteiro. Uma coisa que integra o corpo para te facilitar os levantamentos é você colocar rotações no kettlebell. Então você pode fazer reto, que você vai ter uma certa demanda de energia, ou você pode colocar uma rotação e o gesto fica muito mais suave para ser executado. Como é a carga mesma, você pode entender que através da rotação você gera mais potência. Isso é a mesma coisa que um soco. Se você bater reto é uma coisa, se você bater girando, você integra mais o seu corpo, é outra coisa. E tem uma outra relação que é interessante também, que é a troca da posição de mão. Quando você traz o peso acima, você trabalha invertendo a posição de mão no meio do caminho, né? Você tem algumas rotações aqui e até no gesto reto, você faz isso. Você começa com o dedão para trás e termina com o dedão para frente. Lembra muito o soco que você faz aplicando o giro, que é o giro no contato. No kettlebell Sport, a gente procura fazer força só para vencer a gravidade. Então a gente joga a peça realmente para cima, a gente lança a peça para cima, entra embaixo dela, está apoiado o osso com o osso, isso daqui virou um ariete, eu faço força com a perna e terminei de subir. Na hora de descer, eu também não quero gastar a energia do meu corpo, então eu imagino que lá em cima, lá no kettlebell, tem uma corda que está prendendo, é lá no teto, está sendo segurado por alguém que está manipulando uma marionete. Mas vem o sem vergonha e corta a corda, então isso daqui vai cair de uma vez, porque é uma cordinha que cortou, eu não vou segurar, eu vou descer com tudo. Nessa hora eu vou usar exatamente o mesmo padrão de respiração e de dissipação de choque que a gente usa na arte marcial russa, no sistema, que é soltar o ar e relaxar o corpo e direcionar essa força para o chão, através dos meus pés. Então é isso. Eu solto de uma vez, completamente relaxado. Porque se eu estiver devagar, eu estou gastando muita energia. Se eu estiver rápido, mas estiver duro, eu vou levar uma pancada da peça e isso vai me incomodar. Então eu solto, relaxo e solto o ar. Eu acompanho a peça. É o que eu falo que é a teoria do busão e do fusquinha. O busão vai descer, o fusquinha está aqui embaixo. Se o fusquinha está freado, ai meu Deus, isso doeu de verdade. Agora, se eu solto o fusquinha, né, o estrago não é tão grande. E dá para fazer isso com uma peça de 32 quilos, 36, 40 quilos, tranquilamente. Então, quando eu estou falando então de kettlebell Sport, eu estou pensando em função. Eu quero jogar o peso para cima, eu quero jogar o peso para baixo, eu quero projetar o peso, eu quero trazer o peso para perto de mim, eu quero entrar embaixo do peso, eu quero me colocar numa posição que é favorável para mim em relação ao deslocamento do peso. É a mesma coisa que a arte marcial. Você quer colocar numa posição que é melhor para você, para estar em combate com o seu adversário. Então, tem várias artes marciais que você trabalha com a energia da pessoa para arremessá-la longe. No momento que você começa a entender que o kettlebell não é só um levantamento de peso, mas ele é um lançamento de peso, você começa a ganhar mais força, não só para socos e strikes, como nesse tipo de gesto que é balístico, que você lança
você começa a entender a mecânica que você precisa pegar, por exemplo, a pessoa e mandar ela para fora do tatame. Outra relação é em questão à distância. Se você jogar o kettlebell muito para longe, é difícil de você trabalhar com ele, mas se você trabalhar de perto, ele fica bastante leve. Então, em algumas artes que você rotaciona e arremessa o teu adversário, você acha essa relação. Você girar próximo do seu eixo é muito fácil, longe do seu eixo é bastante complicado. Então tem uma relação de raios que você vê em artes marciais que trabalham com a projeção do oponente. Então eu já vi professores de judô ensinando um golpe que a pessoa tem que entrar por baixo do braço do oponente para girar o oponente, e ele mostra com o kettlebell, olha, se você tentar empurrar aqui, você não tem força, mas aqui você tem. E a mesma coisa no oponente, se você puser a mão na axila dele aqui, ele não vem, mas se você tiver embaixo da axila dele, você consegue levantar. Algumas coisas em relação a arremesso também, então você arremessa com rotação para subir o peso. Da mesma forma que você vai arremessar uma pessoa quando você faz um agarre também. Então tem muita coisa interessante, e eu acho que um dos mais interessantes também é a questão de você trabalhar com o kettlebell sempre com essa pegada aqui, né, no dedo e não aqui no meio da mão. E isso para desenvolver o endurance e a força de grip, como se você estivesse segurando o kimono, segurando a roupa de alguém ou tentando manter a pessoa numa imobilização. Se pega 2 kettlebells de 24 quilos, que é a minha carga de competição, veterano, amador, você vai ficar 10 minutos competindo. Você tem que manter posturas, você tem que fazer movimentos válidos, você tem que ficar calmo, você tem que respirar, você tem que resistir à dor, você tem que aguentar um peso em cima de você por 10 minutos. Igualzinho no jiu-jitsu. Você tem que trabalhar com resistência à dor, você tem que brigar com o diálogo interno na tua cabeça, você tem que controlar a sua respiração, você tem que ficar calmo, relaxado, fazer gestos potentes, rápidos e válidos, fazer troca de mão de posição também de uma forma que seu oponente não leve vantagem. Você tem que construir grip, você tem que construir força, tem que construir potência, tem que construir resistência, tem que aprender a tirar vantagem das alavancas, tem que entender que quanto maior a distância, pior para você. Então, eu não vejo nada mais alinhado com a arte marcial do que kettlebell esporte.